Urban Tower Residence. Segurança, conforto e alto padrão. Apartamentos com 3 suítes, varanda gourmet e elevador privativo. Vendas Imobiliária JL e Porto Seguro. Bom dia. Bom dia. Estou aqui conosco de novo. Prazer é meu. Bom dia, bom dia. Legal, gente. E assim, essa semana a Grata começou um curso novo. A gente falou sobre isso semana passada, sobre postura sistêmica com o Ho'oponopono. E lendo, acompanhando o curso, a gente está acompanhando também, eu até quero começar com isso, tem um depoimento, até essa pessoa não mora no Brasil, e ela fez um depoimento bem interessante. Então foram 2 aulas. Depois da segunda aula, ela falou assim, que ela não conhecia o Ho'oponopono, ela ganhou o curso, então ela não teve tempo nem de pesquisar, nem de se informar sobre o que era o assunto antes. Disse até que não deu importância, né? Admite que não tinha dado muita importância e tal, que está um pouco atrapalhada, né, com isso, mas que ela conseguiu identificar muitas coisas, muitas fichas caíram, ela começou a se perceber de várias situações. Ela até comenta que ela está com um problema, né, com o relacionamento com o marido, com a família, ela tem um problema com depressão também, e que ela conseguiu compreender tanta coisa em 2 aulas, em 2 dias. Eu queria te perguntar assim, é comum as pessoas terem esse tipo de reação? Sim, o Ho'oponopono ele é surpreendente mesmo. E é claro que esse curso está enriquecido com os 2 olhares, né? Eu sempre digo, ele tem esses óculos sistêmicos já, porque eu já convido as pessoas a olhar por esse viés das leis, né? E o Ho'oponopono vem para que a gente vá lidando com aquilo que vai acontecendo por dentro quando a gente vai se dando conta de algumas coisas. Então, mesmo que a pessoa nunca tenha ouvido, como é o caso dela, quando ela se propôs a ouvir o que quando ela se propôs a dar essa ampliada de olhar, e eu gosto de sugerir para as pessoas que se coloquem como observadores da própria história, né? Sai um pouco desse lugar onde está misturado com tudo e vá para um lugar de observador. E a partir do conhecimento das leis sistêmicas e do Ho'oponopono, e o Ho'oponopono tem muito a ver com assumir a responsabilidade, de se colocar no seu próprio lugar a partir da sua idade, por exemplo, porque muitas vezes a gente se coloca em determinadas situações como falar, uma postura infantilizada diante do contexto. E essa postura infantilizada, ela nos coloca à mercê da circunstância. Então eu fico vítima, talvez, de um relacionamento mal sucedido, vítima de situações familiares que não foram resolvidas e eu não consigo me posicionar para poder resolver. E aí, quando vem informações de autorresponsabilidade, vem a consciência de que eu sou responsável por absolutamente tudo que acontece na minha vida, que isso não é fácil, mas a partir do momento que eu vou deixando chegar essa informação, algo novo acontece, como uma percepção que até então essa pessoa nunca tinha tido. No final, ela ainda comenta que ela sempre quis ter prosperidade, ela sempre desejou ter uma empresa, mas que agora ela entendeu que ela vibrava na escassez. Por quê? Esse curso de postura sistêmica do Ho'oponopono, ele tem foco na prosperidade. E quando a gente fala em prosperidade, a gente não fala só da prosperidade financeira, a gente fala da prosperidade de uma maneira bem ampliada. E eu questiono muitas pessoas e eu falo, em qual área da sua vida que você quer prosperar agora, nesse momento? O que é importante no momento atual? E ela percebeu que por mais que ela tinha um desejo, o desejo ele está aqui, está na cabeça, né? Está na ideia, está no pensamento, está num sonho, está em várias situações, ou como eu vou falar, está sendo expressado talvez em vários níveis, tá? Mas é racional, é consciente. E daqui para baixo tem todo o nosso corpo. E aqui no nosso corpo estão contidas todas as nossas memórias. E eu gosto de chamar também atenção para as nossas imagens internas. As nossas imagens internas, elas não estão tanto aqui
na cabeça consciente e no racional. Elas estão contidas no nosso corpo. E a partir dessas memórias internas, a partir dessas imagens internas, nós vibramos. Então eu quero prosperar, mas eu vibro. O que você fala não condiz, não é congruente. É como se a gente tivesse se separado da gente mesmo. E muitas vezes nós pensamos uma coisa, nós verbalizamos outra e sentimos outra. Então ele está dissociado em 3 partes. E nisso, o mais forte, o que mais impacta é o que você sente. O que mais impacta é o que a gente sente, por quê? Porque o sentimento, a vibração do sentimento, da emoção, ela está em todo o corpo. Né? As nossas células, elas vibram as informações. Então a mente racional, a mente consciente, ela é muito pequena em relação ao todo. Eu sempre falo daquela imagem do iceberg, que é uma imagem que todo mundo conhece, justamente porque tem uma partezinha que aparece e tem uma parte grande que está submersa. Assim é o nosso estado de existência, né? Na consciência tem um pedacinho que está aparecendo para nós e é como se o iceberg está aqui, né? Aqui está o nível. Então a cabeça ela está consciente, mas aqui tem todas as informações desse maior que estão impactando. Isso que impacta, o que pulsa, tem a ver com o seu sistema, né, com o que consta ali atrás. Sim. Tem a ver com as crenças, tem a ver com o que você acha certo, ou que talvez se impregnou em você ao longo do tempo, senso comum, sim, né? Sim. Ou essas mensagens subliminares que não condiz com aquilo que você pensa. Eu Talvez penso. você até fale, né? Você até entende, você lê muito, né? Você assiste as palestras, vai a treinamentos, mas não consegue fazer com que isso fazer uso literalmente, porque mesmo que nós temos o conhecimento e todos nós temos muito conhecimento. Então, quando eu falo do Ho'oponopono da postura sistêmica, não se trata de adquirir muito mais conhecimento. Se trata de encontrar espaço aqui dentro de você mesmo para você poder expressar aquilo que você já é. Porque aquilo que você já é muita coisa. Claro. Então, por que acontece essa condição, a partir disso que você está falando? Eu já sei o que eu devo fazer, eu já sei como eu já sei tudo o que deveria ser feito. O que me impede de fazer aquilo que eu sei que é certo? Até mesmo a questão da prosperidade, né? Quem não quer ter dinheiro? Aí a pessoa quer ter dinheiro, sonha com dinheiro, se mata trabalhando e não tem dinheiro. Então, por que a prosperidade não alcança? O que me impede de experimentar aquilo que eu sei, enquanto conhecimento, para que eu atinja aquilo que eu quero? Então, eu acho que essa é a dúvida maior de todas as pessoas. E existem perfis de pessoas que são tão determinadas que elas decidem o que querem e elas vão e não importa o que está na frente, vai que nem um trator, né? E chega lá. Isso exige esforço, exige que assuma as violações que acontecem pelo percurso, mas mesmo assim a pessoa experimenta uma certa prosperidade ou muita prosperidade. E existem pessoas que não têm tanta força desse trator, digamos, e fica experimentando a vida mais ou menos para o resto da vida. E aí que entra o Ho'oponopono. Porque se eu for falar da minha experiência, que eu acho que para mim foi muito fantástico, eu falo, o Ho'oponopono é fantástico porque fez algo comigo. Você já experimentou, né? Eu experimentei isso que em nenhum momento, nada do que eu estudei até hoje, nada do que eu tinha estudado anteriormente, tinha me trazido para esse estado interno de disponibilidade. Eu ainda tenho os meus desafios, eu ainda tenho um percurso, porque não significa que a vida simplesmente melhora e nada mais de ruim acontece. Porque você não precisa mais fazer esforço, né? Então, o esforço ele fica mais suavizado e o movimento de dedicação, de motivação, ele fica mais disponível, tá? Então, quando eu conheci o Ho'oponopono, eu já tinha um percurso, principalmente em relação ao conhecimento das constelações.
E a minha briga interna era exatamente essa que a gente acabou de comentar. Eu sabia de tudo e quando eu ia para a vida, eu fazia tudo errado. Então eu sabia do pertencimento, por exemplo, mas eu não conseguia validar o pertencimento. Eu saía na rua, eu estava julgando. Eu saía de casa para casa dos meus pais, eu entrava no julgamento. Eu chegava na minha casa e eu percebia que, de certa forma, eu violava o meu marido, eu violava os meus filhos. Eu não conseguia me posicionar no meu lugar, mesmo consciente de tudo, e ter uma condição de ter uma experiência física, né, na vida real, sendo validada pelo conhecimento. E eu ficava muito brava, eu ficava muito irritada. E na época que eu conheci essa postura sistêmica, na época que eu conheci as constelações e tudo isso que embasa as constelações, eu tinha uma pessoa muito especial e muito decidida a me acompanhar. O nome dela é Eloni. Ela tem um lugar bem especial no meu coração, ela me acompanhou por bastante tempo e ela não desistia de mim. Graças a Deus ela nunca desistiu de mim. E foi através dela que eu li o livro Limite Zero, que é o livro que fala sobre o Ho'oponopono, é um livro de Joy Vitale. Eu até tinha ele nas mãos antes, não sei onde eu deixei. E então a Eloni, ela me acompanhou por muito tempo, trazendo esse conhecimento das constelações e trazendo uma possibilidade de eu entender e trazer para a prática. Mas mesmo assim a minha briga interna era muito grande. E aí ela me falou: você já viu esse livro que está na casa da sua sogra? Que estava na casa da Dona Lúcia. Então a Dona Lúcia conectou com o Ho'oponopono de uma maneira bem inusitada também. O livro estava disponível na casa dela e teve que vir uma terceira pessoa, que foi um anjo, né? Deus envia os anjos que a gente precisa para falar: olha, veja, eu acho que você vai gostar. E eu li esse livro em 2 dias, numa época em que eu não conseguia ler, numa época em que os meus filhos ainda eram pequenos, foi 2011 para 2012, isso mais ou menos. Então eu achava que nada eu conseguia ainda nessa época, não tinha tempo de ler, não tinha tempo de nada. E de repente, quando eu comecei a ler o livro Limite Zero, eu desossei o livro em 2 dias. E eu falei: meu Deus, se esse negócio funciona, então a minha vida tem jeito, então eu tenho jeito. E foi aí que começou tudo. Né? Foi nesse momento que foi a grande virada que eu considero da minha vida. Quer dizer, o depoimento é quase parecido com o dela, né? Você, apesar de você já tinha conhecimento em outras técnicas, né? Já tinha conhecimento sobre as leis sistêmicas, mas também foi transformada pelo Ho'oponopono. Pelo Ho'oponopono. E como que é isso, né? Como que o Ho'oponopono faz essa virada na vida da gente? Parece assim aquelas histórias, né, de vendedor, assim, né? Sim. Você ouve, não acredita direito e tal. Então, por isso que é legal falar, porque são legal experienciar. São situações de pessoas que realmente viveram e passaram por isso, no caso, né, dessa pessoa que está entrando em contato com isso, né? Então, nessa época, por mais que eu já conhecesse as constelações, por mais que eu já tinha me proposto a conhecer mais e mais sobre isso, já tinha feito um curso de PNL também, um curso intenso de 10 dias, só que a minha cabeça era muito cartesiana ainda. Eu funcionava de uma maneira muito mecanicista. Quando eu li o Limite Zero, eu falei: não pode. Mas algo em mim falou: experimente, teste. E aí, quando eu fui lendo o livro, ele é um livro assim, bem gostoso de ler, tanto que eu li em 2 dias, e ele traz uma esperança, né? E como eu estava muito em busca dessa mudança, eu estava em busca de encontrar um lugar onde eu me sentisse inteira aqui dentro de mim mesma. A minha vida, ela sempre foi uma vida boa. Eu sempre tive recursos, eu sempre fui amparada por contextos bons. E mesmo estando em contextos bons, eu me sentia menos, eu tinha esse sentimento de inferioridade, eu sentia não merecimento muito forte, eu sentia que eu não era capaz de fazer as coisas bem feitas, eu tinha tantas coisas que me limitavam. E até conhecer o Ho'oponopono, eu não sabia que tipo de coisas que eu tinha contidas em mim que me separavam da vida que eu queria.
Eu não sabia disso. Quando o Ho'oponopono, uma premissa do Ho'oponopono diz, tudo o que está fora está dentro. Uma não, várias que eu vou falar agora. Tudo que está fora está dentro. Se por dentro você tem ideias, sentimentos, vibrações destrutivas, você vai encontrar fora uma realidade física destrutiva. Se por dentro você tiver paz, amorosidade, se aqui dentro estiver tudo tranquilo, eu vou experimentar fora uma realidade física proporcional. Então, se tem dor, eu vou experimentar mais situações onde eu vou experimentar dor. Se tiver pacificado, eu vou experimentar mais situações pacificadas. Então, aquilo me virou por dentro, assim, porque eu vivia muito num estado de infantilidade, de vítima. Então, eu sempre era vítima da circunstância. Se eu não estava morando na casa que eu queria, não era minha culpa, era culpa da circunstância. Eu não acusava ninguém, mas eu era vítima daquela circunstância. Houve algumas desculpas, né? Sim, e não aconteciam as coisas, não aconteciam. A minha vibração de não merecimento era tão violenta que mesmo eu tendo toda essa estrutura que eu tinha, as pessoas que me conhecem sabem que nunca me faltou nada, minha vida sempre foi muito amparada mesmo, é como se não tivesse, e é como se eu não merecesse aquilo que eu tinha. Então isso me deixava sempre num lugar de menos-valia. Tá? Detalhe, como eu já falei antes, eu não sabia. A outra premissa que me impactou e que eu fiquei muito brava é: você é 100% responsável. Eu não engulo isso. Eu não sou 100% responsável. Não pode, porque tem tantas outras pessoas que fazem parte dos contextos. E aquilo desceu assim, rasgando para mim. E aí vem a outra parte. Se você é 100% responsável, você também é 100% responsável por limpar as memórias que você experimenta, que são memórias compartilhadas, e que contribuem para essa realidade física limitante. Aí começou a fazer um pouco mais de sentido. Aí eu pensei, se esse negócio é verdade mesmo, se essa história de da dentro para fora é verdade, eu não conhecia nada de física quântica nessa época, eu não conhecia, não tinha explicação para essa coisa da lei da atração, eu não sabia nada disso. Eu até acreditava um pouco, mas eu não sabia como funcionava, então eu acabava me retirando. E então o que está dentro está fora, e se aqui dentro está bom, lá fora está bom, e se aqui dentro está ruim, lá fora está ruim. E se isso for verdade mesmo, tá. E eu assumo a responsabilidade, tá. Então eu vou purificar, tá. Aí as pessoas que estão no curso já ouviram isso, e eu tenho até uma tarefa que eu falo para as pessoas programarem para isso, né? Se eu sei que eu tenho um recurso para utilizar, e se eu percebo que esse negócio pode ser que funcione, o que eu preciso fazer? Sem perceber, sem ter isso de maneira consciente, eu decidi uma noite, depois de estar lendo, estar estudando sobre o Ho'oponopono, que a partir daquele momento eu faria o Ho'oponopono todas as vezes que eu sentisse algum desconforto. E quando eu fiz isso, sem eu nem perceber, eu fiz um decreto. Né? Eu deleguei que eu faria isso. Em algum ponto do meu inconsciente, essa informação foi tomada. E eu não sabia disso, depois de um tempo que eu fui perceber. E no outro dia eu acordei, e quando eu despertei, eu me flagrei que a primeira frase que passou pela minha cabeça foi: que merda eu tenho que acordar. Que merda eu tenho que levantar. Que bom dia. Então eu, com o olho fechado ainda, eu me flagrei com aquela frase na cabeça. Deu, meu Deus, de onde saiu isso? Né? Porque a parte de mim inconsciente, prestem atenção, a parte de mim inconsciente me dizia que eu era uma boa garota. Da onde que uma boa garota, uma boa mulher, né, uma pessoa do bem, vai falar uma frase dessa na hora que acorda?
Então, por trás daquela carinha bonitinha, queridinha, sempre sorrindo, que as pessoas que me conhecem sabem que eu sempre fui assim, tinha algo, né, vibrando. E isso vibra num lugar, e vocês podem fazer essa experiência, que a gente não percebe até se dar conta, porque é como se tivesse uma conversinha subliminar aqui, eu chamo de mente tagarela, tá? Que fica... A cara tá boa, sim, eu acordava, tá? Eu acordava de manhã, a Liz e o Arthur eram bem pequenos, e eu ia lá acordar eles para ir pra escola. E aí, a mente tagarela tava, que merda, eu tenho que acordar, que merda, que eu tenho isso, que merda, que aquilo, era um monte de merda. Desculpa a palavra, mas essa é a verdade. E eu tava lá na cama deles, falava, ai queridos, acordem, já tá na hora de ir pra escola, vamos lá, cantava uma musiquinha, nananá. E aqui a mente tagarela. E eu ficava engolindo aquela parte minha que até aquele dia eu não tinha, ela não fazia parte da minha consciência até aquele dia. E eu te amo, por favor, me perdoe, sinto muito, sou grata, eu te amo, me perdoe, sinto muito, sou grata. E eu ficava também com uma parte consciente lidando com aquela outra parte tagarela. Sim, e tinha duas coisinhas brigando aqui atrás. E a terceira era aqui, né, eu com as minhas crianças. Então foi um despertar, foi uma avalanche de percepções que até então não tinha. E aquela pessoinha que eu achava que eu era, queridinha, bonitinha, simpática, tal, que eu achava que eu era, desmoronou. A máscara caiu. E de repente eu descobri quem eu realmente era. Mas Graça, você sempre foi uma pessoa legal, você sempre foi uma pessoa disponível, sempre teve amigos, sempre teve muito bem nas relações. Sim, isso também é verdade. Não é que eu era uma farsa, mas uma parte de mim era falseta demais. Então, se eu saísse em algum lugar, eu não ficava falando pra você, ai, olha essa blusa da Silmara de bolinha preta de bolinha branca, que ridículo, que não sei, eu jamais ia falar isso, porque eu era muito comportada. Mas, se eu não gostasse, eu gosto da tua blusa, tá? Se eu estou usando como exemplo. Se eu olhasse e era uma coisa que eu não gostasse, aquela parte de mim tagarela ficava ali, ó. E eu aqui. E a minha parte tagarela estava. E era capaz até de elogiar ainda, né? Eu não chegava nisso, mas o que eu quero deixar bem claro aqui, essa parte inconsciente tagarela, ela tem uma vibração baixa, tá? Essa vibração baixa tem a ver com sentimentos de vergonha, de culpa, de medo e de julgamento, de inferioridade, de apatia. Olha, me arrepia quando eu falando disso, porque é muito sério isso tudo, sabe? Então, a parte que alimentava essa mente tagarela, que ficava olhando para o menos, e ficava julgando e criticando, ela era motivada por essa vibração baixa que eu experimentava, por causa daquele sentimento de menos-valia que eu tinha. Olha que sério que é isso. Então, como eu sou 100% responsável por aquilo que eu experimento? Porque esse conteúdo interno que eu sou desde o momento que eu nasci, mais o conteúdo que eu tenho, que é memórias familiares, programas, julgamento de certo e errado, a partir de valores morais, principalmente, que tem no nosso sistema. Então, tudo isso está aqui em mim. E mesmo que conscientemente eu experimente uma, entre aspas, outra realidade, em algum lugar a minha verdade está pulsando o tempo todo. E se eu não conseguir olhar para isso de maneira pontual, funcional e mais, se eu não trouxer isso e transmutar isso, vai continuar me impactando. Ou seja, você falou, você sempre teve uma vida confortável, mas você não se sentia confortável nela. Então, muitas vezes a pessoa persegue a prosperidade, persegue o dinheiro, até alcança, mas ela não vai conseguir experimentar. Dentro tem uma memória de escassez. E a memória de escassez ela é alimentada pela culpa, pelo medo, pela dor, pelo julgamento. Tem muita
memórias do nosso sistema que alimentam o medo, por exemplo. E todos, tanto o julgamento quanto o medo, quanto a culpa, a tristeza, todas culminam na escassez. No final vem para a escassez. E se eu estou triste por causa do meu relacionamento, e eu tenho medo de perder, o que está por trás? Se eu não tenho, se eu estou na falta, eu estou na escassez. Se eu tenho medo de não conseguir pagar as contas, escassez. Se eu tenho medo que não vai ter comida suficiente, escassez. Então a gente nem percebe que tanto que essa tal dessa escassez está aqui. E às vezes não é nem consciente, né? Não é. Aí que está o detalhe. Não está na nossa consciência. Se tivesse na nossa consciência, a gente já teria mudado. Está em outro lugar. Essa pessoa que deixou esse comentário que você trouxe como exemplo no começo, é muito bacana, porque ela falou assim, eu queria, né, com a cabeça, com o meu pensamento, mas eu percebi que, agora eu percebi porque eu não consegui conquistar aquilo que eu queria. Porque eu vibro na escassez, e na maior parte do tempo eu vibro na escassez. Pronto, essa pessoa que ganhou o curso, ganhou uma informação que vai impactar o resto da vida. Quando eu digo que esse curso transforma as vidas das pessoas, é verdade. Eu não tenho medo nenhum de falar isso. Transforma a vida das pessoas. Só essa informação vai trazer ela para um outro nível de consciência, para uma outra experiência da vida. Ela vai ver que existe todo um outro campo que talvez ela nunca tivesse acessado, né? Que está ali com ela, que está segurando ela, e que ela nem imaginava que existisse, porque muita gente acha que a vida é assim e acabou. Né? E vive essa vida mais ou menos. Eu falo e repito muitas vezes. Todas as pessoas podem ter todo o sucesso. Todas as pessoas podem ter sucesso em todas as áreas da vida. Então comecem a trocar aquela informação de que o sucesso é difícil, que o sucesso é só para algumas pessoas. Tudo isso são programas, são memórias e são crenças. Tá? Então começa a mudar e começa a olhar assim, se todas as pessoas podem ter sucesso em todas as áreas da vida, como eu dou um primeiro passo para começar a experimentar esse tal de sucesso? Faça perguntas abertas e que Deus possa apoiar. Trazer as respostas. Hoje de manhã, eu estava fazendo minha meditação, eu acordo bem cedo, eu acordo bem cedo mesmo, 5 horas da manhã. Quando o meu celular desperta, eu dou uma calibrada no meu corpo. Né? Como eu faço isso? Eu desperto com o despertador, claro, e eu percebo como que eu estou me sentindo. A partir dessa autopercepção, eu calibro. E eu vou elevando a minha vibração. Como eu faço isso? Se eu estou desconfortável, eu penso, se eu quero sair do desconforto para o conforto, eu preciso vibrar algo bom. E a maneira mais rápida de vibrar algo bom é pela gratidão. Aí eu, nossa Deus, obrigada pela minha cama, obrigada pela noite de sono, obrigada pelo meu marido, obrigada pelos meus pais. E eu, obrigada pela chuva, que foi maravilhosa, essa noite choveu, está muito gostoso de dormir, foi um descanso bem diferente dos outros dias que estava tão seco, né? Então eu vou calibrando, eu vou levantando a minha vibração. Eu não levanto 5 horas da manhã, mas esse horário entre 5, 5 e meia, 15 para 6 é o momento em que eu elevo a minha vibração. Mas sempre foi assim? Não. Até bem pouco tempo atrás, se eu acordasse às 7, eu acordava 9, não conseguia levantar. Se eu acordasse às 8, era um processo muito desafiador de levantar, de sair da cama, de sair daquele estado de anestesia que o sono nos traz. Tá? Então, só que eu decidi isso faz muito tempo. Eu sempre gostei de acordar cedo, mas eu não conseguia acordar, eu não conseguia despertar. A coisa que eu mais gosto é apreciar o sol nascendo. E aí essa minha dificuldade de sair da cama fazia com que eu perdesse isso todo dia. Tá? Hoje eu experimento uma outra realidade que ela é totalmente amparada pela prática do Ho'oponopono. É claro que é o Ho'oponopono mais o conhecimento que eu adquiri. Só que se eu não tivesse o Ho'oponopono, eu não teria espaço para esse conhecimento poder funcionar através de mim. Tem mais uma ferramenta, né? Para quem nunca ouviu falar, assim, o Ho'oponopono não é bruxaria, não é feitiço, não é mágica. É uma
uma ferramenta bastante simples, que até quando você conhece, você não acredita que isso seja possível, mas não deixa de ser uma forma de você reprogramar seu cérebro para alguma coisa boa. Porque assim como a gente programa para coisas ruins, o tempo todo, essa é uma ferramenta de você programar para algo bom, para algo positivo. Né? E ajuda, é fácil, já está pronto, né? Já existe a técnica. É fácil. Né? Na verdade é um pouco mais complicado do que aquilo que a gente vê, né? Não é assim tão simples também, mas que funciona. E o mais importante é você estar disposto a dar esse primeiro passo. E é aí que começa a surgir esse monte de informação para te dizer assim, viu, você aqui tá ruim por causa disso, aqui tá ruim por causa daquilo, né? As pessoas que assistem às lives, acredito que todas já tiveram pelo menos, né, uma ficha que caiu, que vai perceber. Exatamente. Então isso que é importante, você acordar, né, que você realmente pode mudar desde que você dê o primeiro passo. Ninguém vai dar ele por você. Né? Então, falando um pouco do que é o Ho'oponopono, o Ho'oponopono ele vem a partir de uma sabedoria da ancestralidade havaiana, né? É algo que é de uma sabedoria pura, é de uma experiência natural das pessoas que buscavam pacificar, buscavam a paz. Testado na prática, né? E experimentado na prática. Quando no início tinha um facilitador que facilitava o Ho'oponopono em grupos. E em 1976, uma kahuna chamada Mornana Lamap Simeona, ela era da tribo kahuna lá do Havaí, ela teve um insight e ela pensou, por que não eu proporcionar a minha própria paz, sem a necessidade de ter intervenção de outra pessoa. E ela desenvolveu esse Ho'oponopono que chama Ho'oponopono da identidade própria. Inclusive, quando eu aprendi, depois que eu conheci o Ho'oponopono, eu fui fazer um seminário com uma professora havaiana mesmo, que era da equipe do Dulen, e o Dulen é a pessoa mais próxima da Morná. E ele é vivo ainda, a Morná já não é mais viva desde 92, mas o Dulen, que também é o precursor vivo ainda hoje, ele disseminou pelo mundo inteiro através do livro Limite Zero que ele escreveu junto com o Joe Vitale. Mas essa é uma história longa, né? Vamos partir aqui mais do básico. Então, a partir da Morná veio para a possibilidade de trabalhar em nós mesmos, de assumir 100% da responsabilidade, e aí sim, a partir da consciência, eu posso utilizar a ferramenta do Ho'oponopono. São 4 frases bem simples. Eu te amo, por favor me perdoe, eu sinto muito, sou grata. E essas frases, elas são utilizadas em qualquer momento, em qualquer circunstância, desde que você se flaque. Não tem como eu usar a técnica se eu não conscientemente perceber que algo está disfuncional, algo está... Mas que você programa também, né? Existem japamalas, né? Tem gente que faz com as bolinhas. Sim, mas mesmo assim precisa dessa ação consciente, né? Então existem vários recursos. Até vou gravar um vídeo à tarde ensinando como utilizar o japamala e ensinando como utilizar o japamala para as memórias de escassez, porque esse curso aí com foco na prosperidade. Então quem tiver interesse de saber como utilizar o japamala para purificar memórias de escassez e para se conectar com essa prosperidade que está na essência de cada um, pode solicitar o vídeo aqui que eu compartilho com vocês também. Legal. E dá tempo ainda de participar do curso? Agora não está mais complicado, né? Hoje vai ser já a 3ª aula, hoje é 19h30 mais ou menos, eu solto o 3º conteúdo. Se tem alguém que se disponibilize a se dedicar muito, porque cada aula tem uma parte teórica, tem uma parte de exercícios e tem meditação. Então, até poderia, tá? Mas precisa se dedicar muito agora nesse começo. Mas daqui a pouco também tem outra turma, né? E também é possível aprender mais sobre o Ho'oponopono aqui na Grato, né? Sim. Você dá uns workshops. Sim. Eu conheci o Ho'oponopono, inclusive, num workshop presencial. Exatamente. Então, a partir da época que eu aprendi o Ho'oponopono e eu comecei a praticar muito, o Ho'oponopono tem 3 fases, tá? Tem uma fase de quem aprende e faz assim de vez em quando. Tem a parte de quem integra mesmo e que quer dar aquele salto quântico e incorpora e pratica mesmo, que foi o que eu fiz. Minha vida fez assim, não vai ver.
Porque não é fácil, quando a gente lida com uma ou outra memória, parece que elas vão dando as mãozinhas, né? E vai saindo infinitamente memórias, sei lá, do arco da velha. Tá? Mas vale a pena cada mergulho, cada dor que a gente passa, vale a pena porque vem uma estrutura muito potente. E daí o terceiro estágio é de quem cocria outra realidade. Então hoje eu estou consciente que em mim tem as minhas próprias memórias, claro que sempre vão ter. As memórias mais críticas eu já consegui lidar, mas eu preciso ficar atenta porque senão eu volto no movimento anterior. Então eu fico atenta desde o momento que eu acordo. E aí tem esse percurso de lidar com tudo o que a gente contém, e lembrando que nós estamos inseridos no inconsciente coletivo, então as minhas memórias, elas estão compartilhadas com todas as pessoas, e as memórias que estão contidas no inconsciente coletivo também. Então, por mais que eu tenha consciência, por mais que eu experimente essa prática, quando eu me movimento na minha vida, independente do lugar que eu esteja, eu estou sendo impactada por todas as memórias que todas as pessoas compartilham. Então, o estado de presença e consciência é trazer o Ho'oponopono para um estilo de vida. Né? Depois que a gente compreende isso e faz essa virada e lida muito com todas as memórias, vem essa possibilidade de cocriação. O que é a cocriação? Eu já experimento um estado onde eu estou conscientemente elevando a vibração e cocriando a minha realidade pela experiência da apreciação. Olha que fantástico que é. Se eu sou 100% responsável por tudo que acontece na minha vida, se eu estou numa experiência de tristeza, de dor, de culpa, essas que são mais densas, de não merecimento, de vergonha, o meu corpo está assim. E eu estou sentindo algo que é denso, né? Dá para sentir assim no corpo. Se eu consigo elevar a minha vibração, e a melhor maneira de elevar a vibração é ter natureza por perto, é se despertar na apreciação da natureza, então preste atenção no que você tem ao seu entorno. Então aqui eu consigo elevar a minha vibração. E quando eu olho para uma flor, quando eu olho para uma imagem bonita, quando eu olho para aquilo que apoia, automaticamente eu vou sentir a apreciação. Quando eu sinto a apreciação, olha o que acontece com o corpo. Né? O meu rosto ele muda a feição, as minhas microexpressões elas já contam alguma coisa, e o universo ele faz uma leitura das microexpressões. Né? Então a cara está assim ou está assim? Presta atenção. O corpo está assim, aí é a postura sistêmica. Ou está assim. Então, se eu consigo começar a prestar atenção de como eu estou experimentando os contextos da minha vida, literalmente a partir da minha postura, eu consigo entrar nessa cocriação a partir da apreciação conscientemente. E depois de um tempo, né, a gente experimenta isso inconscientemente. Ele já se tornou rotina, já virou ela integrou a informação. Então o Ho'oponopono é tudo isso. O Ho'oponopono é a fantástica ferramenta de transformação pessoal mais impactante que eu conheço. Legal. Gente, se ficaram curiosos, querem saber mais sobre o Ho'oponopono, tem um workshop na Grato, além do curso online que já está em andamento. Também existe a possibilidade de fazer consultas individuais, sim, né? Sim. Com a Graciele, que vai, de repente, investigar algum caso mais particular, alguma situação, dar dicas, né, que talvez a pessoa não tenha um pouco de dificuldade para compreender, porque realmente a gente espera algo muito grande e é tão simples que às vezes a gente até, assim, mas não pode ter só isso, né? Deve ter outra coisa que eu não entendi. Mas o importante é dar esse primeiro passo, né? Seja por meio do presente, igual a colega do curso, né, que ganhou o curso sem saber o que era, sem pesquisar, sem nem estar atrás disso, na verdade estava, né? A alma dela já estava se movimentando para isso. Ou então pesquisando, né? Existem as ferramentas, existem os caminhos, existe essa possibilidade de falar com a Graciele, de vir aqui na Grato em Toledo, né? E assistir e aprender um pouco. Eu tenho alguns conteúdos que estão no YouTube, se vocês quiserem acessar lá a Graciele Remungato no YouTube, tem alguns vídeos que falam sobre o Ho'oponopono.
E se tiverem interesse em conhecer, né, pessoalmente, vocês podem vir até aqui, podem entrar em contato, que quanto mais pessoas estão nessa experiência de pacificação interna, mais o universo é impactado. Então nós estamos a serviço da vida, e cada um está a serviço da sua própria vida e a serviço da vida das outras pessoas também. O que pode acontecer se eu melhoro? O que pode acontecer se o meu estado interno está pacificado? O meu relacionamento melhora, com os meus filhos melhora, com os meus pais melhora, com tudo melhora. Claro. E eu experimentei essa mudança na minha vida, e eu experimento isso a cada dia, e eu quero muito compartilhar tudo isso com o maior número de pessoas possível. Que legal, é possível. Prazer de novo falar contigo. Obrigada. Acompanhe também as colunas, né, no jornal impresso, no Caderno de Saúde, todo fim de semana, no domingo, tem também disponível no site do Jornal do Paraná. Quer dizer, caminho não falta, né? A gente só falta despertar mesmo. Muito obrigada. Obrigada. Até a próxima quarta-feira. Até a próxima. Um beijo.